Só um minutinho, para que todos possam... Pronto, começamos então a gravação. Agradecer então ao professor Jamil, que organizou essa atividade, cumprimentar os alunos aqui presentes também, os alunos da unidade de Campo Grande, o Shopping, alunos de Alcântara, Duque de Caxias, Ilha do Governador, Niterói, São João. Alguns vão estar aqui presentes, né? Já estamos aí com a Elaine, Emanuele, Ramayana, Maria Eduarda, Michele, Raíssa, Tamires. Outros certamente vão chegar, e tem aqueles que vão ouvir, né, essa trilha, essa atividade da trilha GP4, depois, né, não vão estar ao vivo aqui conosco, mas vão ouvir depois, e certamente eu espero que acrescente na vida dos que estão aqui e na vida daqueles que vão ouvir, né, na vida profissional daqueles que vão ouvir posteriormente. Sou a professora Marta Pangaio, sei que tem alguns alunos aqui do Shopping, e como temos outras unidades também que estão assistindo e vão ter acesso a essa atividade, eu já me apresento, sou professora de Direito Processual Civil e Prática Civil, coordeno aqui o curso de Direito na unidade de Campo Grande, né? Então, penso que a gente vai ter um tempinho juntos aqui, eu espero que esse tempo que a gente vai passar juntos aqui nessa tarde possa acrescentar um pouco aí na sua vida acadêmica e também na sua vida profissional. Essa atividade é uma atividade da trilha do NPJ, então uma atividade que vai dar destaque à questão da prática profissional. Óbvio que sempre a gente faz uma referência aí ao exame da OAB, mas o nosso foco aqui realmente é a prática profissional que vocês devem já estar fazendo desde o EP1, né? Aprendendo aí unir teoria e prática. E o nosso tema hoje é recurso especial e recurso extraordinário, né? Desde o tempo que a gente tem, a gente certamente não vai estar vendo toda a parte de recurso especial extraordinário. Eu vou verificar com o professor Jamil e demais coordenadores de núcleo de prática para ver da possibilidade até de um segundo encontro. Eu digo isso por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015, ele estabeleceu aí dois ritos, dois procedimentos para julgamento de recursos especiais extraordinários, né? Um rito que começa lá no artigo 1029 e vai até o artigo mais ou menos o 1035, e um outro rito que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, chamado rito dos recursos repetitivos, que inicia no artigo 1036 e vai até o 1042. Então, a ideia de hoje, do nosso encontro aqui, é que a gente faça uma introdução aí dos principais aspectos de recurso especial extraordinário, havendo possibilidade, a gente vai estar num segundo momento falando dos recursos de rito, recurso especial extraordinário, que tramitam pelo rito dos recursos repetitivos do 1036. Antes de a gente começar a falar desses recursos em especial, eu quero destacar aqui, considerando que o nosso alvo aqui é a prática jurídica, né, que saber recursos, né, é fundamental. A vida do advogado é requerer, a vida do advogado é peticionar, é buscar a tutela, a melhor tutela, a tutela adequada para o seu cliente. Então, não só a petição inicial, que é uma ferramenta de provocação da jurisdição por parte do autor, e a contestação, provocação da jurisdição por parte do réu, mas a seara recursal, ela também é uma seara de exercício de direito de ação. Então, quando a gente fala de recurso especial, extraordinário, ou de qualquer recurso, a gente tem que ter em mente que a gente está falando do exercício do direito de ação, porque o direito de ação, vocês devem lembrar lá de teoria geral do processo, nada mais é do que direito de provocar a jurisdição, provocar aquele órgão do Estado que tem o poder, né, o poder-dever de dizer, de declarar o direito. Então, quando eu falo de recurso, eu também falo sobre isso. O Código de Processo Civil, ele traz uma lista de recursos na seara da parte civil, né, do direito processual civil, artigo 994. Então, lá no artigo 994, nós temos uma lista de 9 recursos. Então, o direito processual civil, ele tem aí 9 recursos. E
os recursos que são considerados, né, recursos assim um pouquinho mais complexos, são esses dois aí, o recurso especial e o recurso extraordinário. Eu destaco que o recurso extraordinário já caiu no exame da OAB, tá? Na prova de constitucional, o recurso extraordinário já foi objeto da prova da segunda fase da OAB. Eles são recursos que têm uma elaboração da peça processual um pouco mais complexa em razão das questões processuais, né? Eu posso afirmar aí que esses recursos são os recursos mais complexos em razão das questões processuais. E as questões processuais, elas sempre vão nortear a peça processual. Por isso que quando a gente fala assim, eu vou assistir uma aula de prática simulada, eu vou fazer um curso na OAB de prática penal, de prática civil, é óbvio que aquele que vai ministrar a prática, ele tem que tocar no direito processual. Você só vai começar uma petição inicial, por exemplo, se você souber fixar a competência. Você só vai começar a elaboração das suas razões recursais, se você souber, você começa pela competência, você vai endereçar aquele recurso para quem? Quem é o órgão competente, né? Dentro daquele tribunal para aquele recurso. Então, o direito processual, seja o civil, o penal ou o processual trabalho, eles estão muito juntos das peças processuais e do exercício da advocacia. Quem já foi meu aluno sabe que eu costumo dizer que você não precisa amar o direito processual. Se você for apaixonado pelo direito processual, como eu sou, melhor. Mas você tem a necessidade de saber o direito processual. E direito processual não se decora. Direito processual se compreende. O processo nem sempre 2 e 2 vai dar 4. A gente vai ter que sair um pouquinho da caixinha, a gente vai ter que ter aquilo que chamamos de raciocínio jurídico. E eu destaco aí que quem dá para a gente raciocínio jurídico não é muito a sala de aula, não. Quem dá para a gente raciocínio jurídico é a prática, né? São as aulas de prática civil, mas, sobretudo, os estágios, o estágio que você faz no NPJ ou qualquer outro estágio bom no sentido do seu aprendizado que você possa estar fazendo também. Tá bom? Então, feitas essas considerações, vamos lá, então, começar as nossas linhas gerais sobre recurso especial e recurso extraordinário. Na tela, né, eu coloquei lá na equipe de EP4, né, se algum outro aluno desejar, a gente pode compartilhar também, esse material já está disponível aí na equipe. Eles são conhecidos, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, eles são conhecidos como os recursos excepcionais. E essa palavra excepcionais significa, no direito processual, que nesses recursos eu só trabalho matéria de direito. Então, eu não vou levar, na hora que eu elaborar o meu recurso extraordinário, eu estiver elaborando a peça processual do recurso especial, eu não devo, não é correto, não é adequado eu ficar fazendo menção à matéria de probatória, conforme folha tal, conforme depoimento de testemunha na IJ realizada na data tal, que consta assentada na folha tal, não é adequado. Por quê? Porque quando eu faço menção às provas, eu faço menção a fatos. Eu quero trazer à tua memória que a gente não prova direito, a gente prova fatos. Então, quando a doutrina do direito processual diz que esses recursos são recursos excepcionais, a doutrina está dizendo que esses recursos tratam apenas de matéria de direito. Os dois tribunais que julgam esses recursos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, são tribunais que têm por principal competência, por atribuição mais relevante, a guarda do ordenamento jurídico. Então, vou repetir aqui. Por que eles são chamados de recursos excepcionais? Porque esses recursos têm por finalidade primeira o guardar, o respeito ao ordenamento jurídico, mais precisamente, no caso do recurso extraordinário, a Constituição Federal, no caso do recurso especial, a normativa infraconstitucional. Daí, né, essa afirmativa doutrinária de que são recursos excepcionais. Nesses recursos, eu vou discutir matéria de direito, eu não discuto matéria fática.
dentro da lógica do organograma do Poder Judiciário e dentro daqueles 9 recursos lá do artigo 994 do CPC, eu vou discutir matéria fática em agravo, eu vou discutir matéria fática em embargos, eu vou apontar o erro, né, do juiz lá em qual peça que é, em qual folha que está o erro, em qual decisão que ele errou. Eu posso discutir matéria fática em apelação, eu posso discutir matéria fática em recurso ordinário constitucional, mas eu não posso discutir matéria fática em recurso especial e recurso ordinário. Marta, mas se o advogado, né, não lembrando ou não conhecendo esse fato, ele começa a fazer lá não sei quantos parágrafos, narrando, descrevendo fatos e narrando depoimentos de testemunhas. O que vai acontecer com esse recurso? Esse recurso vai ser julgado, porém, o tribunal ele não levará em consideração a matéria fática. Por quê? Porque a matéria fática é discutida até na seara de recurso especial extraordinário, a matéria fática é discutida até a segunda instância. Eu não discuto matéria fática, eu estou falando de recurso especial extraordinário. Em tribunal superior, no caso o STJ, e não discuto matéria fática no Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário. Note bem, o Supremo Tribunal Federal discute matéria fática? Discute, mas em outras ferramentas processuais. Nós temos situações de competência originária. Nas situações de exercício de competência originária, o que é isso? Competência originária são aqueles casos em que o STF e o STJ são os primeiros a julgar aquela ação, por exemplo. Existem ações que são propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Exemplo, mandado de segurança contra atos do presidente da República. Existem ações que são propostas diretamente no STJ. Exemplo, mandado de segurança contra ato de ministro. Nós temos as ações penais que tramitam aí, que podem tramitar no Supremo Tribunal Federal. Então, quando o STF e o STJ estão julgando ações, eles trabalham matéria fática, sim. Mas quando eles estão julgando recurso extraordinário e recurso especial, a matéria fática só vai até a segunda instância. O Supremo Tribunal Federal e o STJ estão ali na função para, com esses recursos de guarda do ordenamento, eles não estão na função do magistrado de primeira instância de se preocupar, né, unicamente com o direito da parte. Então, eu sei que é feio de ouvir, mas é real. A doutrina vai dizer que, ao julgar um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal vai se preocupar com a Constituição e, por consequência natural, com o direito do recorrente. O STJ ele vai se preocupar ao julgar um recurso especial não com o direito do recorrente, mas ele vai se preocupar em guardar o ordenamento jurídico, a normativa infraconstitucional. Não há interesse direto de guardar os direitos subjetivos. Lembra de TGP? Lembra de introdução ao direito? O que é o direito subjetivo? Direito subjetivo é o direito do sujeito. É o direito do recorrente, é o direito do recorrido. Eles serão afetados pelo julgamento do recurso extraordinário e serão afetados diretamente pelo julgamento do recurso especial. Porém, esses tribunais não têm por finalidade primeira, imediata, competência constitucional de guardar o direito dos sujeitos nessa ferramenta processual, mas sim guardar o direito dos sujeitos em outras ferramentas processuais que chegam para esses tribunais, como, por exemplo, as ações de competência originária. E o recurso especial extraordinário também são recursos de fundamentação vinculada. O que quer dizer isso? A Constituição Federal, no artigo 102, inciso 3 e 105, inciso 3, vão elencar o conteúdo, quais são as matérias que eu discuto, que eu posso discutir em sede de recurso especial e de recurso extraordinário. Então, aí na tela de vocês está o artigo 105, né, falando aí dos casos de cabimento, quais são os casos em que cabem o recurso especial, e o artigo 102 vai trabalhar, inciso 3, vai dizer, vai disciplinar
quais são as hipóteses de cabimento, quais são as matérias que podem ser discutidas através do recurso extraordinário. E é por isso que a doutrina vai dizer que esses dois recursos, eles não são recursos de fundamentação livre, trazendo para a prática. O advogado vai debater em sede de recurso especial o que ele quiser, ou o advogado vai discutir em sede de recurso extraordinário o que ele quiser. Não, não é dessa forma. O advogado vai tratar das matérias ou da matéria elencada no 102, inciso 3, no recurso extraordinário. E vai tratar da matéria ou das matérias elencadas no artigo 105, inciso 3. Daí se falar em fundamentação vinculada. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma consideração? Alguma questão? Não? Ok. Vamos em frente, então. Então, falamos que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm, assim, uma diferença para os demais recursos, que é justamente o fato deles terem previsão constitucional. Eu destaco que nós temos 3 recursos de previsão constitucional. Previsão expressa na Constituição. Recurso extraordinário, recurso especial e o recurso ordinário constitucional, né? Que no CPC está lá no 1027 e 1028, mas na Constituição está no 102, inciso 2, e no 105, inciso 2. Destaco aí que recurso ordinário constitucional também já foi objeto da segunda fase do exame da OAB. Então, assim, recurso especial, recurso extraordinário são boas pedidas para a segunda fase da OAB. Né? Eles não são tão frequentes porque é difícil você ver um advogado recém-formado que tenha juízo, que queira fazer sozinho um recurso especial extraordinário. Então, você vê aquele advogado atuando em juizado, você vê aquele advogado atuando em vara de família, em vara do trabalho. Ah, professor, ele faz isso porque ele não se sente capaz. Não, é porque da mesma maneira que na universidade você escala uma escada, então você tem primeiro período, segundo período, terceiro período, com a ideia de crescimento, da mesma maneira na advocacia. Então, na advocacia, né, dificilmente, não estou dizendo que não exista, mas dificilmente você vai ter um caso de um jovem advogado que abrirá o seu escritório e vai de cara pegar um recurso extraordinário para fazer sustentação oral em Brasília, né? Difícil isso, porque isso não é questão de não se sentir capaz, é questão de responsabilidade com o seu próprio trabalho, né? Então, a gente vai num processo que é um processo contínuo. A nossa jornada não é de velocidade, mas ela é de constância. Então, na advocacia, não precisa de uma velocidade, precisa de uma constância. Quando você é muito rápido, você corre o risco de desperdiçar algumas coisas que são valiosas pelo meio do caminho. Voltando então, nós já falamos temos uma noção geral de recurso extraordinário, falamos que especial, eles têm previsão na Constituição, são recursos que a gente só fala e aborda a matéria de direito, as matérias elencadas no 102, inciso 3 e 105, inciso 3, que a finalidade desses tribunais é justamente tutelar o ordenamento jurídico, o STJ como guardião da legislação infraconstitucional, o Supremo como guardião da Constituição. Aliás, se você pegar o caput do artigo 102, você vai observar que o caput, né, vai nos dizer que a função do Supremo é guardar a Constituição. Então, isso não é uma concepção doutrinária, é uma concepção constitucional manifesta, no artigo 102. E agora a gente vai falar a respeito dos requisitos de admissibilidade. Professor, isso é muito teórico, não, isso é extremamente prático. Se o advogado ele não souber quais são os requisitos de admissibilidade, ele corre o risco de ter toda a razão do mundo naquela peça processual que ele redigiu, ele corre o risco do cliente dele ter muita razão no que sustenta, mas o processo não chegar ao colegiado, o processo não chegar à sessão de julgamento por um erro processual. Nós sabemos que todo e qualquer recurso, incluindo recurso especial, recurso extraordinário,
Todo recurso sofre dois julgamentos, o que a doutrina e o código vão chamar de dois juízos, né? Quais são esses julgamentos ou quais são esses juízos? É o chamado juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Então, o julgamento quanto à admissibilidade, eu costumo dizer que ele é muito semelhante à petição inicial. Quando você faz uma petição inicial, e essa turma aqui, a turma de vocês que está aqui agora e aqueles que vão ouvir posteriormente, são de EP4, então já fizeram muita petição inicial, né? Você sabe que a petição inicial ela tem vários requisitos para que ela seja deferida. Então, para que uma petição inicial seja deferida, ela deve obedecer os requisitos do artigo 319 e do artigo 320. Então, pode ser que o seu cliente tenha muita razão no que ele está pedindo. Pode ser que o réu realmente tenha tido responsabilidade no acidente de veículo. Pode ser que o réu realmente deva aquilo que a ação de cobrança na inicial está dizendo que ele deve. Porém, se você não obedecer os requisitos do artigo 319 e 320, e eu faço referência ao 320, porque o 320 fala dos documentos indispensáveis à propositura da ação, se você esquecer de verificar, de observar, de respeitar aí, né, algum elemento do artigo 319, dependendo de qual requisito, de qual elemento que não tenha sido observado, a sua petição será indeferida. Lembra? Indeferimento é sentença, sentença extintiva sem resolução. Da mesma maneira, na seara recursal, se nós não observarmos os requisitos, o nosso recurso não chega ao colegiado, o nosso recurso não anda para frente, o nosso recurso não chega no julgamento do mérito, no julgamento quanto ao mérito propriamente dito. E o que é mérito? As pessoas, às vezes, têm dificuldade, né? Qual o mérito desse recurso? Qual o mérito dessa ação? Qual o mérito desse processo? Mérito é objeto. Mérito é a pretensão, mérito é o que se discute e o que se pretende. É claro que eu não devo, numa prova de OAB, não devo, numa conversa técnica, dizer assim, mérito é o que se pretende. Isso é para fins didáticos aqui para nós. O melhor mérito é o objeto. Mérito é o objeto do processo, o objeto do recurso, o objeto da peça. Esse é o mérito propriamente dito. E eu só vou ter o juízo de mérito se eu conseguir um julgamento positivo quanto à admissibilidade. Então, o Código de Processo Civil foi extremamente didático quando ele vai descrevendo, disciplinando cada requisito de admissibilidade para cada recurso. Não é diferente em relação ao recurso extraordinário especial, porém eu destaco aqui uma grande distinção para com os outros recursos. No caso do recurso extraordinário e do recurso especial, esses requisitos processuais estão na Constituição, eles não estão no CPC, na sua maioria, na sua totalidade. Eles estão todos previstos no texto constitucional, no artigo 102, inciso 3, e no artigo 105, inciso 3. Então, eu vou voltar aqui o nosso slide, porque eu coloquei aqui na tela o artigo 102 e o artigo 105, e aí na sua tela está o artigo, vamos começar pelo 102, né? Recurso extraordinário. No inciso 3, estão ali palavras-chave que apontam para os requisitos de admissibilidade. Então, diz assim, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, 2 pontos, inciso 3, julgar através, julgar mediante recurso extraordinário, olha isso aí, ó, começou, as causas decididas. Causas decididas é o primeiro requisito específico de admissibilidade. E aí vamos abrir um grande parênteses. Os requisitos processuais para admissão de um recurso, para que ele ande para frente, para que ele chegue ao julgamento, eles se dividem em 2 grupos. Os requisitos de admissibilidade gerais e os requisitos específicos. Vamos entender. O que são os requisitos gerais de admissibilidade? São aqueles requisitos processuais que o advogado deverá observar
na elaboração do recurso e que são exigidos para todo e qualquer recurso. Vou dar um exemplo. Preparo, tempestividade, legitimidade, cabimento, interesse, regularidade formal. Esses requisitos processuais, eles são exigidos para todo e qualquer recurso. Mas existem, e é esses que nós vamos tratar agora, os chamados requisitos específicos de admissibilidade. Bem, se os gerais são cobrados pelo judiciário para todo e qualquer recurso, os específicos só são cobrados para alguns recursos. Na seara do processo civil, nós temos apenas 3 recursos que possuem, por determinação do Código de Processo e da Constituição, no caso desses 2 aqui, requisitos específicos. O agravo de instrumento, além dos requisitos gerais de admissibilidade, o advogado terá que observar os específicos. O recurso extraordinário, o recurso especial, além dos requisitos gerais, o advogado terá que observar os requisitos específicos próprios desses recursos. No caso desses 2, esses requisitos específicos estão previstos nesses dispositivos que vamos ver agora. Então, no caso do recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3, o primeiro requisito é causas decididas. O que significa para o direito processual causa decidida? Significa pré-questionamento. Ou seja, eu tenho que levar ao Supremo uma matéria que eu já trouxe para o processo anteriormente e sobre essa matéria já houve decisão, já houve manifestação do Poder Judiciário. Então, causas decididas, primeiro requisito específico é o famoso pré-questionamento. Eu costumo dizer, e aqui para fins de prática, eu costumo dizer que desde a petição inicial, se você puder trazer a Constituição, traga. Desde a petição inicial, se você puder trazer a normativa infraconstitucional, traga de forma bem clara e específica. Por quê? Porque a gente sempre sabe como um processo começa, mas não fazemos a menor ideia de como ele termina. É a mesma coisa que sala de aula, é a mesma coisa que a trilha aqui de aprendizagem. Eu tenho um horário para acabar essa trilha, eu tenho aqui uns slides, né, que eu preparei, então eu sei como ia começar essa nossa conversa, mas eu não faço a menor ideia, eu sei a hora que vai terminar, mas eu não sei como vai terminar. Da mesma maneira, um processo judicial. Então, tudo que eu puder, como advogado, agir de forma antecedida, não depender do magistrado, do judiciário, do meu colega que está lá do outro lado, melhor é. Então, se aquela matéria sobre a qual você está trabalhando naquele processo tem um dispositivo constitucional sobre ela de forma expressa, como, por exemplo, a questão dos alimentos, muitos advogados não citam o dispositivo constitucional falando sobre os alimentos na petição inicial. Deveria, porque eu não sei como vai, se vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça, se vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Às vezes eu posso ter ali o surgimento de uma matéria de direito que eu não podia imaginar e aparece ali uma matéria de direito que eu possa ter que levar ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu sei como começa, mas ninguém sabe como vai terminar. Então, a primeira questão, o primeiro requisito específico, causas decididas, pré-questionamento. A matéria tem que ser questionada previamente. Aqui um parênteses, não temos tempo, mas existe o uso dos embargos de declaração para esse fim. Qual fim? Trazer a matéria constitucional. E aí, quem quiser depois falar sobre isso em outra oportunidade, fazendo contato pelo chat, nós não temos tempo para isso, mas os embargos de declaração são usados muitas vezes para fins de pré-questionamento. Mas, linhas gerais, é isso. Pré-questionamento, questionamento prévio. Trazer a matéria anteriormente ao Poder Judiciário para forçar o Judiciário que decida, que se manifeste, né? Não existe recurso de omissão, não existe recurso de não decisão. Eu só recorro de algo que foi declarado, algo que foi decidido, declarado com teor decisório. Primeiro requisito, então, pré-questionamento. Segundo requisito específico, única ou última instância. Causas decididas em única ou última instância, que é o segundo requisito do recurso extraordinário. Esgotamento das vias ordinárias.
esgotamento de todas as possibilidades de recurso. Eu não posso sair de uma sentença de primeira instância e pular para o Supremo. Eu não posso sair da primeira instância e ir direto para o Supremo. Eu tenho que fazer o escalar, né? Eu tenho que fazer um comportamento de escalonar, de escalar o organograma do Poder Judiciário. E por que isso? A razão está no fato do que falamos anteriormente. No Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, eu não tenho julgamento de matéria fática. Eu não posso fazer uma sustentação no Supremo discutindo matéria fática em recurso extraordinário. Eu não posso pegar o meu recurso e pedir um reexame de provas. Esses tribunais não fazem isso. Eu tenho que esgotar todos os recursos possíveis e, portanto, esgotar a discussão da matéria fática na segunda instância. Então, eu não posso ir direto para o Supremo. Eu tenho que fazer a escala. Apelação, agravo interno, talvez embargos de declaração, talvez um RO para chegar ao recurso extraordinário. Então, eu não posso sair de uma sentença de primeira instância e ir para o STJ em recurso especial, e nem posso sair de uma sentença de primeira instância e ir para um Supremo Tribunal em sede através de um recurso extraordinário. Então, primeiro requisito, pré-questionamento. Segundo requisito, esgotamento de todas as vias recursais. Eu só faço uso desses recursos quando eu esgotei todos os outros que poderiam ter sido interpostos. Terceiro requisito do recurso extraordinário. Eu tenho que apontar qual dessas alíneas eu estou baseando o meu recurso extraordinário. Então, exemplo, se eu afirmo que eu estou interpondo o recurso extraordinário porque houve violação à Constituição, eu tenho que dizer qual é a violação à Constituição. Qual é o artigo da Constituição que foi violado? Eu não posso afirmar e sustentar que o acórdão do TRF, que o acórdão do STJ, que o acórdão que violou a Constituição. Mas eu tenho que apontar qual é a violação à Constituição. E, por último, o mais importante é a chamada repercussão geral. Artigo 1035 do Código de Processo Civil. Na Constituição, ele tem previsão no artigo 103. Então, a matéria que o Supremo vai apreciar em sede de recurso extraordinário é uma matéria que tem repercussão geral, interessa para a nação, é de interesse de todos. Caso você tenha aí o seu Código de Processo Civil, eu convido você a abrir o seu código no artigo, rapidamente, no artigo 1035. O artigo 1035, ele vai definir o que é repercussão geral. E ele vai dar uma definição muito interessante para a gente entender um pouquinho mais do Supremo Tribunal Federal, porque ele vai dizer assim, ó, para efeitos de repercussão geral, parágrafo 1º do 1035, será considerada a existência ou não de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, quando você vai elaborar um recurso extraordinário, você tem que abrir um tópico antes do mérito, antes de tratar do mérito, você tem que abrir um tópico que se chama da repercussão geral, onde você terá que demonstrar que aquela matéria ela tem uma repercussão, ela tem uma natureza econômica ou política ou social e até jurídica que interessa à nação. E é aqui nesse ponto que a Constituição e a normativa infraconstitucional colocam o Supremo na posição de Corte Constitucional. Então, veja, antes de tratar do mérito, antes de fundamentar no mérito, o advogado vai ter que observar, vai ter que raciocinar desde o início do processo. Ele vai ter que se preocupar, na verdade, com pré-questionamento. Depois, ele vai ter que se preocupar em esgotar as vias recursais. Depois, quando ele está preparando o recurso extraordinário, ele vai ter que saber, eu estou fundamentando esse recurso extraordinário em que a linha do 102.3?
e não pode deixar, de antes até mesmo de preparar o recurso extraordinário, ele não pode deixar de verificar se aquela matéria tem ou não repercussão geral. E na peça processual, o advogado vai ter que mostrar que aquela matéria é de repercussão geral. Então, em linhas gerais, nós podemos afirmar que o recurso extraordinário, embora o advogado esteja lá no início só preocupado com a sua petição inicial, mas ele também tem que se preocupar, desde o início, com o pré-questionamento. Depois ele tem que se preocupar com o esgotamento das vias recursais. Depois ele tem que verificar, para fazer o recurso extraordinário, ele tem que verificar se a matéria é uma matéria de repercussão geral e com qual fundamento ele está interpondo aí o recurso extraordinário. Então, são 4 requisitos específicos de admissibilidade. Reitero, note que você não pensa em recurso extraordinário quando você faz um. Você pensa em recurso extraordinário quando você ajuiza a ação. Quando você está pelo autor na petição inicial, posso trazer a Constituição? Quando você está pelo réu na resposta, seja na reconvenção ou seja na contestação, posso citar a Constituição? Ou seja, eu preparo o meu processo naquilo que eu posso preparar aquele processo, naquilo que me cabe, para que ele chegue aonde eu vou poder precisar. Se eu não questionar, se antes de interpor recurso extraordinário eu não esgotar as vias, eu mesmo acabo com o meu próprio recurso extraordinário. Então, o processo judicial, a prática da advocacia, eu vejo que o professor Jamil está aí, eu falo isso com muito respeito, porque ele tem uma prática muito mais intensa que a minha, mas a prática da advocacia não se dá porque o juiz manda fazer isso, o juiz manda fazer aquilo, mas eu tenho que pensar no processo quando estou atuando nele. Então, quando eu faço a minha petição inicial, eu não sei como vai terminar. Então, eu tenho que pensar, posso trazer a Constituição para a minha petição inicial? Consegue compreender isso? Eu não posso ficar, eu obedeço o que o juiz manda. Não, eu penso o processo naquilo que eu tenho que fazer. Ok? Bom, estamos aí olhando a hora, mas vamos ver agora os requisitos do recurso especial, que são basicamente os mesmos do recurso extraordinário, porém, com algumas questões aí que devem ser destacadas. Quando nós olhamos o artigo 105, inciso 3, deixa eu voltar lá nele, quando nós olhamos o artigo 105, inciso 3, que está na tela, mas se você puder, pegue aí na sua Constituição, nós vamos ver que o texto é muito semelhante. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, inciso 3, julgar em recurso especial, olha a semelhança dos requisitos aí, causas decididas em última ou única instância. Então, pré-questionamento é requisito específico de admissibilidade de RESP, de recurso especial? É. Esgotamento das vias recursais é requisito de admissibilidade de recurso especial? É. E aí ele diz, julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância pelos TRFs e pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. E aí ele traz 3 alíneas, que são as possíveis matérias a serem debatidas no mérito do meu recurso especial. Mas o que eu quero aqui aproveitar para trazer para vocês é que na seara do recurso especial, além de ter que esgotar as vias, preocupar com pré-questionamento, apontar com base em quê, né, qual é o dispositivo, qual é a linha que está fundamentando o meu recurso especial, eu destaco aí a emenda constitucional 125 de 2022. Essa emenda constitucional, ela pretende efetivar na prática da advocacia a mesma preocupação, né, que impõe a Constituição e o Código de Processo, a mesma exigência que a Constituição e o Código de Processo fazem ao advogado por ocasião da elaboração do recurso extraordinário, essa emenda traz para o recurso especial. Eu quero falar sobre a questão de matéria que aqui não se chama de repercussão geral, mas a emenda constitucional 125 fala de matéria de relevância social, matéria de relevância. Eu quero destacar que até aqui tem se entendido, e aí a emenda traz, né? Eu convido você, se você ainda
não fez a prova da OAB, ainda não viu essa emenda, ainda está se preparando aí para a OAB, muitos aí podem estar com matérias de 9º período, né? Pode ser que alguns já tenham passado, mas outros não. Então, destaco aí a emenda constitucional 125, que até aqui, né, tem se colocado a questão de que dependemos de uma alteração de lei, e essa lei é o CPC, acredito eu, ou da elaboração de uma lei extravagante regulamentando essa emenda constitucional 125. Mas fica aí a dica de que aquela repercussão geral do 1035 que lemos no recurso extraordinário é também agora, a partir de 2022, a mesma concepção, né, de matérias de repercussão geral, de interesse da nação, matérias que são relevantes para além dos interesses das partes, né, passa também a ser exigência como requisito específico para o recurso especial. Então, note que, quando o advogado ele vai no seu escritório preparar um recurso especial e preparar um recurso extraordinário, ele já está trabalhando com essa hipótese há muito tempo, né? Ele já está lá desde o início, né? Esgotando as vias recursais, desde o início pensando no pré-questionamento, ele já viu qual é a linha do 102 ou do 105 que ele vai se basear para elaborar o recurso, e ele vai verificar se a matéria de repercussão geral para o recurso extraordinário e de relevância, né, como diz a emenda constitucional de 2022, para o recurso especial. Mas, além desses requisitos específicos que falamos, e que são muito semelhantes um para o outro, temos aí os requisitos gerais, aqueles que todos nós já conhecemos, né? Tempestividade, preparo, regularidade formal, interesse, cabimento e legitimidade recursal. Então, se você for ver, nós temos aí, né, 6 requisitos gerais para ambos, né, e 4 requisitos específicos para ambos. Então, nós temos 10 e 10 requisitos para admissibilidade. Por isso que eu falava lá no início da nossa trilha, né? É bom que você se apaixone pelo direito processual, mas é melhor ainda que você saiba o direito processual sob pena de você não conseguir tutelar, colaborar para a tutela, para a garantia do direito de alguém. Já estamos caminhando para o final, mas eu destaco aí, nos nossos slides, né, a questão do procedimento e a questão do efeito, né? Quem faz a admissibilidade, quem vai verificar a admissibilidade, os requisitos, né, de admissibilidade, não é diretamente o STJ ou o STF, mas a admissibilidade, a primeira avaliação quanto à admissibilidade é feita no Tribunal ACO. Então, se os recursos ou o recurso está impugnando uma decisão TJ, é o TJ que vai fazer, conforme o artigo 1030, é o TJ que vai fazer a primeira verificação quanto aos requisitos de admissibilidade. Se for um recurso especial ou ambos impugnando uma decisão TRF, é o próprio Tribunal ACO, o próprio TRF, através do órgão que o regimento interno vai indicar, que fará a primeira verificação quanto à admissibilidade. O processo chegando ao STF ou STJ, o relator fará nova verificação e depois o próprio colegiado. Então, no mínimo, né, a gente vai ter aí 3 verificações quanto aos requisitos de admissibilidade, seja de um, seja de outro. Antes da gente terminar com efeito, eu destaco aí que eu falei assim, o recurso especial ou até ambos, né? Destaco que o artigo 1029 vai nos dizer que de uma decisão eu posso ter a interposição do recurso especial por recurso especial ou a impugnação por recurso extraordinário, ou eu posso juntar os dois, posso preparar os dois para impugnar uma mesma decisão. Na verdade, cada recurso desse tem uma finalidade diferente. Lembra o que eu falei? Em linhas gerais, o Supremo Tribunal Federal estará guardando a Constituição. Em linhas gerais, o STJ, ao julgar o recurso especial, estará buscando guardar o ordenamento infraconstitucional. E, por fim, para a gente terminar, o efeito do recurso extraordinário e o efeito do recurso especial. Quando eu falo de efeito, né? Qual é o efeito da apelação? Qual é o efeito do agravo? É importante que o advogado saiba efeito. Por que é importante? Porque se o efeito for só o efeito devolutivo, a interposição do recurso gerou apenas
a devolução daquela matéria, daquele conflito, daquela demanda para o Poder Judiciário. E aí, enquanto está se discutindo no tribunal o possível reexame, reforma ou invalidação daquela decisão, o advogado poderá, se for conveniente no caso, dar início até uma execução, né, uma fase de cumprimento de sentença, é o que a gente chama aí de execução provisória, né? Mas, se porventura, da interposição desses recursos, nós tivemos aí o duplo efeito. O que é duplo efeito? É o devolutivo e o suspensivo. Atenção aqui, efeito suspensivo não é suspender processo. Tanto não suspende que o recurso vai ser julgado, o processo não para, não. Ele vai ter o julgamento, o andamento daquele processo no tribunal que vai apreciar o recurso. Quando se diz de efeito suspensivo, está se falando aí da suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Então, exemplo, a apelação tem duplo efeito. Se eu tenho na minha mão uma sentença condenatória numa reparação de danos, e a outra parte, eu ganhei, a outra parte perdeu e ela apela, e a apelação tem duplo efeito, significa que aquela sentença tem os seus efeitos suspensos. Eu não posso executar. Eu não posso começar a execução, mesmo em caráter provisório. Eu não posso fazer, porque efeito é o efeito suspensivo. Então, e também devolutivo. Todo recurso tem efeito devolutivo, nem todo tem efeito suspensivo. O 1029, parágrafo 5º, ele vai nos dizer que o recurso especial extraordinário, ambos têm efeito apenas devolutivo. Porém, o parágrafo 5º, que é uma cópia, muito se assemelha ao artigo 995, vai dizer que, havendo interesse, necessidade por parte do recorrente, ele poderá pleitear ao relator o efeito suspensivo no processo, né? Suspender os efeitos da decisão impugnada. Então, a regra geral é que o efeito, a consequência da interposição de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, ou mesmo de ambos, é o efeito meramente devolutivo. Porém, havendo necessidade, o advogado poderá requerer o duplo efeito, ou seja, o efeito suspensivo. Esse havendo necessidade que eu falei, o artigo 995 aponta que necessidade é essa. Essa necessidade está linkada com o perigo de dano, né? O perigo de dano irreparável, de difícil reparação. Ou seja, se aquela decisão surtir os seus efeitos, se aquela decisão for executada, ela causará ao recorrente, ela tem um potencial de causar ao recorrente um dano irreparável ou de difícil reparação. Esse pedido de efeito suspensivo por parte do advogado tem que constar do recurso ou de uma petição, né? Onde ele vai pedir e fundamentar. Ele vai dizer, olha, há perigo em mora, há perigo de dano irreparável, e vai apontar qual é o perigo. Ele não pode dizer apenas que há perigo de dano, ele tem que dizer qual é o perigo, ok? Terminamos por aqui essa primeira parte. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma consideração? Estou vendo o Márcio Santiago aí, olha. Sei que a maioria dos que são de Campo Grande que eu conheço, a maioria está, né, já vendo bastante essa matéria, inclusive alguns aqui já foram meus alunos, e espero ter aí acrescentado alguma coisa para vocês. Já proponho aí ao professor Jamil que a gente faça uma nova trilha falando dos recursos repetitivos. O tempo é um tempo que nos exige uma celeridade, mas a gente está à disposição de vocês, seja com esse material, seja com algumas dúvidas que vocês podem tirar no chat individual, só procurar lá Marta Pangaio que vai conseguir encontrar, tá bom? Grande abraço a todos. Professor Jamil, muito obrigado aí, é sempre um prazer. Eu creio que essa união de prática e teoria que faz a gente avançar. Obrigado, professor Jamil, pela oportunidade. Nós é que agradecemos essa oportunidade ímpar de ter a oportunidade, mais uma vez, de nos abrilhantar com esse seu conhecimento, esse seu notório saber jurídico, e essa didática incrível, que mesmo tão acelerado, por causa da questão do tempo, né? Eu digo em relação a um tema tão complexo, mas a professora Marta consegue fazer com que a gente pegue as principais nuances e consiga entender exatamente a mensagem que está sendo passada ali, graças a essa qualidade, essa forma tão ampla que ela tem de nos passar o conteúdo. Professora, muitíssimo obrigado. Nós aqui estaremos sempre com as portas abertas para estas trilhas,
A senhora faz parte, com certeza, desse elenco de qualidade que a gente busca aqui para os nossos alunos, como a senhora mesmo disse no início, em relação não só à questão da formação teórica, mas é um momento importante, a consolidação da prática, é um momento em que o aluno sai daquele universo um pouco mais estático, parte para um universo dinâmico, onde ele precisa ter um raciocínio jurídico. E profissionais e professores como a senhora são muito importantes para desenvolver esse raciocínio jurídico para eles, para mostrar qual o caminho, qual o liame que tem que ser seguido para poder encontrar esse raciocínio jurídico. Eu agradeço em nome do NPJ, aqui da nossa unidade, do West Shopping, e de todos os demais colegas que fazem parte desse pool, que nós montamos com um objetivo maior, que é a satisfação e o aprendizado dos nossos alunos, e que nos abrilhanta com a presença de uma professora tão ilustre, tão querida e tão competente como a senhora. E não falo isso porque as pessoas podem dizer, ele está falando isso porque ele está lá. Não, eu falo isso porque é reconhecidamente uma doutora em processo civil que nós temos. E olha, gente, pega a professora Marta e suga esse conteúdo dela, que eu vou te falar. Processo civil como ela aparece, e aplicando ainda dos efeitos com relação ao recurso extraordinário, pouca gente, muito pouca gente. Oportunidade que está aqui, ó, do nosso lado. Muito obrigado. Queria só acrescentar os alunos que estão aqui, que tiverem interesse nas atividades do NPJ da nossa unidade, vários eventos que ao longo do semestre vão acontecer na unidade West Shopping, muitos deles, né, pelo Instagram. Você pode estar seguindo a unidade West no Instagram, Direito West Estácio, eu acho que é isso, né, Jamil? Direito West Estácio. Então, você pode seguir a gente lá no Instagram, daqui a pouco a gente vai começar a postar vídeos de pequenos conteúdos que vai acrescentar aí na sua vida acadêmica. Você pode me encontrar... Estácio Oeste. Direito Estácio Oeste, exatamente. Obrigado. Então, Direito Estácio... Direito Oeste já aparece, Direito Estácio Oeste. Direito Estácio Oeste. Então, se você quiser estar acessando aí a nossa unidade, o que a nossa unidade está fazendo, o professor Jamil fez agora uma visita técnica junto com a professora Cláudia, a professora Cíntia, então você pode ir lá e seguir a gente, Direito Estácio Oeste, e se você quiser também ver os conteúdos de processo civil, você pode estar indo lá no meu Instagram e seguir, enfim, e trocando informações, né, pela aquela mensagem lá do Instagram, acho que tem um nome bonito, que eu não sei qual é, mas de qualquer forma. Direct, exatamente. Obrigado, Jamil. Eu fiquei em dúvida quanto à nomenclatura, então não quis tecnicamente ter nenhum tipo de falha técnica nesse. Né? Estamos falando de NPJ, eu falei, não vou falar, mas é direct. Então você pode ir lá no meu direct, que a gente conversa sobre o processo, vai ser um prazer. Obrigado, professor Jamil, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde. Um abraço, professora Marta. Pessoal, só lembrando Grande que a abraço. vai ficar salva. Nós vamos compartilhar depois e eu vou enviar também a questão que a professora passou, e aí fica também aberto aos demais alunos. E vamos compartilhar, somos todos espaços, vamos compartilhar ideias, vamos compartilhar informações jurídicas. Afinal de contas, nós aqui na Estácio queremos cada vez mais o crescimento de todos os nossos alunos para que possam alcançar êxito em tudo aquilo que se propõem a fazer. Parabéns, obrigado, uma boa tarde. Tchau, tchau.